alô! Salve, salve, meu povo! Sacada Cultural aqui hoje com um convidado. Olha, um convidado um poeta, compositor, cantor, instrumentista, produtor, meu querido amigo Tata Aeroplano, que está aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, Danilo. É um prazer e uma honra estar aqui participando com você do Sacada Cultural. E vamos embora. Estou feliz aqui de estar aqui. Vamos trocar uma ideia boa. Vai ser muito bom. Maravilha, meu irmão, maravilha. Para mim é um prazer te receber aqui. Você que é uma das referências aí da nova cena, das novas cenas da contemporaneidade da música, principalmente na capital. Fez muita coisa, né? E eu quero começar te perguntando, fazendo uma pergunta que eu acredito que é bem filosófica, mas tem um porquê, que a música em você ou você na música, como tudo isso começou? Eu acho que primeiro foi a música chegando. Foi muito doido. Eu me lembro assim, a primeira composição a primeira letra e melodia que eu fiz, eu tinha de 5 para 6 anos de idade. E foi muito loucura, porque eu comecei a compor uma letra com melodia, né? E assim, o inexplicável aconteceu. E naquele momento, eu me lembro, eu estava caminhando com meu pai, cara, tinha chovido pra caramba. A gente estava de mão dadas, né? Tinha dado um temporalzão e a música veio, eu comecei a cantarolar. Meu pai falou: "O que que é isso aí? O que que você está cantando?" Daí eu segurei, né? Eu guardei segredo. Então só que eu era muito apaixonado por música, mas quando a música, quando foi quase que um chamado doido, né, que rolou. Quando aconteceu isso, eu falei: "Cara, tem uma parada aí." E aí passou um ano, veio outra. Então foi uma coisa que chegou e eu achei isso tão assim, tão misterioso e também tão excitante, né? E eu não sabia tocar nenhum instrumento. Eu tentei até pegar um violão, mas naquele primeiro momento não rolou, né? Então a música chegou dessa maneira. E eu escutava muita música, então eu passava assim, até hoje assim, né? Mas de pequenininho eu me pautava pelos discos que meu pai escutava, esperava ele chegar do trabalho para escutar os discos que ele colocava, escutava os sons que a minha mãe curtia, qualquer parente, eu ficava ligado na música que eles escutavam, era muito assim, né? Então, e foi dessa maneira que começou a rolar, assim. A maravilha, né? Inclusive, assim, a gente estava há um tempo, há uns dias atrás, a gente falou aqui do Sérgio Sampaio, né? E você me falou agora uma coisa que me lembrou uma passagem do Sampaio, que foi quando o Raul Sampaio estava fazendo Cala a Boca Zé Bedeu, e o Sérgio assoviou a música e ficou aquilo na cabeça. E o Raul, o que você está fazendo aí? Como que você vai. Na verdade, é inexplicável, né? Acredito muito que a arte é inexplicável para todos nós, né? A arte é Coisa. inexplicável. Eu acho que a magia tá aí. A magia do encontro tá a partir da música, né? É, 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 a gente vai encontrando, conhecendo uma galera, vai vivendo muitas coisas que a música vai nos levando, né? E então, assim, eu tenho um respeito enorme por isso, assim, porque é uma coisa que eu guardo um carinho imenso, porque eu acho que a gente sabe o valor que isso tem, né? Pra gente e de compartilhar isso com as pessoas e de escutar um som, de escutar um determinado artista, determinada banda, né? De continuar fazendo as coisas, enfim, é um lance que assim, é a nossa vida, né, Danilo? A nossa vida é isso, cara. Não tem outra coisa a não ser música. E a gente vem vivendo essa fase de isolamento, né, Tata? Que assim, jogou a gente para dentro de casa, né? A gente que é boêmio, que gosta da noite, que gosta de encontrar os amigos, de sentar, de tocar, de compor. E a gente vive um momento que, ao mesmo tempo, é um momento trágico pela pandemia da Covid, né?
um momento no qual a gente vem perdendo muitas pessoas no Brasil, mas também um momento que jogou a gente para um isolamento e fez a gente se jogar coisas que, assim, a sociedade contemporânea ela é muito rápida, né? Muito, então, a gente não tem muito tempo, era sempre assim, né? Vamos fazer não sei o quê, pô, não tem muito tempo. Então, aí joga a gente tem que se olhar. E aí a gente começa a ressignificar, né? Esses, vamos colocar assim, esses contratos de trabalho. Como vem sendo isso para você, essas novas ferramentas, essa adaptação? Como que você vem enxergando tudo isso? Então, Danilo, foi para assim, eu estava com um trabalho pronto, né, para ser lançado logo no início de 2020. Eu terminei em 2019, em dezembro, né? Então inclusive tem uma faixa desse disco que é uma música do Jorge Maltner com o Jacobina, chamada Ressurreições, né? E é um pouco isso, a gente vai renascendo, né? A cada dia a gente está vivendo um momento que é muito extremamente difícil, extremamente delicado e nesse o devir da música, né? Leva a gente para um ponto de introspecção, de olhar para o coletivo, de pensar sempre nos outros, como é que estão, como é que a galera tá, e aí como é que você tá, tudo bem e tal. Eu acho que isso é essa primeira coisa. Depois vem a coisa da música que a gente estava fazendo, desenvolvendo. Eu tinha uma coisa de estar muito na rua, muito fazendo show, discotecando. Eu estava todo mundo, né? Tinha aquela circulação. Então, no primeiro momento, eu dei uma recolhida mesmo, né? E depois eu senti que o disco que eu tinha gravado em 2019 ele poderia ser lançado em 2020 e lancei em maio de 2020 o álbum Delírios Líricos. E são canções que falam assim, tratam de assuntos que são bem existenciais. Até eu não tinha me dado conta, mas quando a gente estava na quarentena, olhei para o disco depois de um tempo e falei, poxa, são músicas assim, que tratam assim, de alguns assuntos bem existenciais, né? Que, 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 que bateram para mim naquele momento que eu estava em casa. Então eu falei, vou dividir essas canções com as galeras, porque eu acho que aí é um momento de uma reflexão coletiva. E eu acredito que a canção tem esse poder também, a magia né? Uma canção faz a gente refletir, pensar na vida, pensar em seguir diante, dar força para a gente continuar, né? Aí me lembrei muito do Sampaio também, porque lá eu fiz no ano passado uma apresentação cantando algumas músicas do Sampaio, e eu me lembro como a obra dele bateu para mim quando eu realmente comecei a escutar os discos do Sampaio, né? E aquela força que deu, aquele incentivo a criar novas canções, a escrever e cantar de uma maneira diferente, que são as coisas que fazem a gente continuar, né? Então, esse ano e meio já, né, que nós estamos vivendo dentro da pandemia, serviu para isso, serviu para falar com muitos amigos, estar conectado com muitas pessoas. A gente tem também essa possibilidade, né, dos encontros virtuais como esse aqui, conversando com você. Então a música foi por esse sentido. Eu fui levando a música para as pessoas através do disco lançado virtualmente. Depois fiz também formato. Eu ainda sou da antiga escola dos LPs, dos CDs, então ainda vendo os discos, põe no correio. E isso é uma coisa também que durante todo esse tempo eu tenho feito de tempos em tempos eu junto uns LPs para o correio, ponho lá. Então, o momento está conectado também com a galera que curte o som. Enfim, é isso, né? É o que nós podemos fazer nesse momento. E
Você falou uma coisa que acho bem interessante. A música, ela é uma expressão artística que ela está presente na nossa vida em diversos momentos, né? Inclusive, assim, como a gente vê, assim, às vezes, filmes, novelas, né? As trilhas sonoras, e a nossa vida, ela também tem tem essa trilha sonora, né? E a gente tem uma série de músicas que marca, que fica ali no nosso consciente, no nosso inconsciente, muitas vezes, e que traz e remete a gente, leva a gente para lugares e pensamentos e memórias, né? Muitas vezes, eu costumo dizer, memórias do que a gente não viveu, né? Então, É, eu quero perguntar para você, Tata, quais são as trilhas sonoras que te influenciaram? Quais são aquelas músicas? Qual é a sua fonte? Onde você foi beber dentro dessa obra tão vasta, mundial, universal que é a música? olha, de pequeno teve coisas fundamentais. Raul Seixas, Novos Baianos e Gilberto Gil. Foram discos que o Gil eu conheci através da rádio, né? Assim, primeiro contato. Depois meu pai foi comprando os discos. Tinha Gil em coletânea, mas eu escutei Eu Não Chores Mais. Foi uma música que tocou muito, a versão dele da canção do Bob Marley, né? E eu tinha o quê? 5 anos, por ali, 4, 5 anos. Então isso para mim sim, foi uma coisa assim que me tocou demais. Nesse período já tinha os discos do Raul em casa, que meu pai era fã de Raul Seixas. E ele comprava, tinha Raul, tinha Novos Baianos, Chico. Ele gostava de música Noel Rosa, Ismael Silva. Ele tinha 78 rotações, um aparelho daqueles antigos. Então ele tinha o disco de 78 e o LP, né? E eu, de criança, ficava doido, porque eu falava, pô, mas esse 78, a qualidade, né? Um chiado e tal. Mas eu lembro de ver, assim, do meu pai escutando e minha mãe escutando esses sons e eles pirando, porque era uma música que fazia sentido para eles, né? Entendeu? Então tem uma coisa afetiva na canção, que eu acho que quando a gente bate esse lance do afetivo, é quando você começa a transformar escutando música. Me lembro assim do Acabou Chorare, aquele disco para ser um momento de todo mundo se reunia para escutar o disco. Meu pai e minha mãe namoravam escutando o disco e a gente ficava tem mais 3 irmãos, então era um momento que rolava uma magia em volta do LP, né? E isso me leva assim, muitas vezes, Danilo, tipo assim, eu tô escutando uma música antiga, assim, sei lá, de 1968, de 70 e poucos, e parece que eu tava lá, eu tava fazendo alguma coisa na música, tava tocando algum instrumento, sabe? Pô, de alguma maneira, parece que eu tava ali presente. E acho que a música tem essa capacidade de, às vezes, ser tão aberta que, pô, cara, eu acho que a gente tem a possibilidade de morar dentro das músicas ou de viver dentro delas, né? Não importa que ano que ela tenha sido feita, porque é um fragmento que fica para sempre, né? Como se fossem cápsulas voadoras, né? Sensoriais. E isso, cara, eu acho isso é uma das coisas que me piram bastante, cara. Eu fico bem se pirando nisso. A música, com certeza, ela tem todo esse poder, inclusive presente, fazendo a transversalidade com várias outras formas e manifestações artísticas, né, da nossa cultura, como é o caso do teatro, da dança, do cinema. Então, assim, a música ela faz essa transversalidade, esse diálogo, ela estabelece esse diálogo, né, com as outras artes. E você falou uma coisa que para mim é uma coisa muito legal, que a gente vem, principalmente nós artistas e músicos, né, sobre o disco, né? O disco. Primeiro, falar assim, vinil, né? Obviamente incomparável, né? E inquestionável
aquele chiado, ó, aquele cheiro, quando a gente pegava um disco de vinil e vinha para casa, que tinha acabado de comprar, a coisa mais gostosa que era. Depois veio o CD, claro, e isso vem ficando cada vez mais escasso, né? Cada vez mais vai findando isso, né? Na verdade, findando o que eu estou dizendo, por conta não que a internet seja ruim, porque eu acho que ao mesmo tempo ela permite que a gente abra um canal independente e muito forte de divulgação das nossas músicas, que realmente é o que tem mais importante no CD ou no disco. Mas tudo é importante, porque é como um espetáculo, né? Um filho. Um disco é um filho, um CD é um filho. Em 2019, agora, eu ganhei meu último PROAC, fiz uma circulação que ainda precisava prensar os discos, né? E a gente prensou os discos, tem 1000, só um monte aqui em casa que não sai, não adianta. Saiu no lançamento e depois ele vai ficando parado. Porque as pessoas querem ouvir na internet. E aí eu te pergunto, Tatá, o nosso produto quanto músico, que é o nosso filho, né, é justamente a nossa obra. É um disco, é um single, é um EP, seja lá o que for. Como foi o processo? Qual foi o seu primeiro disco? Como foi esse processo quando você gravou o seu primeiro disco? Né, o seu sentimento, o que você via naquilo? E hoje, quando você grava um disco, o que mudou para você? Nossa, Danilo, agora é uma volta agora a 20 anos, mais de 20 anos atrás, né? Assim, eu tinha uma banda em Bragança, né? Uma banda chamada Gorpiava, e a gente acabou. Eu e o Fernando Maranhão eram os integrantes dessa banda e nós estávamos morando em São Paulo. E assim, a gente viu que a banda precisava estar aqui, pra gente, sabe, para estar ligado, pra gente fazer as coisas em Bragança, rolava legal pra caramba, mas precisava ter o próximo passo, né? E como tava eu e o Maranhão aqui, e a gente viu que a gente não, que os outros integrantes não, de repente não estariam assim dentro dessa barca, né? A gente começou o que veio a ser o Cérebro Eletrônico, a banda Cérebro Eletrônico. Começou com os dois. A gente aprendeu naquele período a mexer nos softwares. Então eu aprendi a mexer no SoundForge, no Pro Tools pirata, pegava no Endo pirata. Comecei a brincar, comecei a samplear coisas. E a gente fez o primeiro trabalho, o primeiro disco todo nos nossos apartamentos, gravando com o que nós tínhamos. Com o microfone que a gente tinha, recursos que tínhamos lá. E o Maranhão mixava, a gente mixou 4 faixas no SoundForge, que é um software que era demasterização. E quando você fazia mix, você mixava, não tinha volta. Você juntava as 2 faixas e nunca mais. Então a gente ficava escutando 10, 15, é isso, pá. E foi um disco que foi feito dessa maneira, com algumas participações, tudo gravado em nossas casas. E a gente montou ele, né? Ficou um CDzinho. E eu comecei a mandar para lugares. Comecei a mandava para os selos que tinha, as gravadoras menores, né? Independentes. E até que o Arthur Joly, que tinha o selo Record Red, que eu já conhecia o Joly, assim, já fazia um tempo, ele pegou, escutou o disco e falou, pô, me ligou, né? Eu me lembro até que o seguinte, eu tinha saído do cinema e eu não tinha crédito de celular. Eu pegava e escutava os créditos no orelhão, no cartão, né? Aí tinha uma mensagem do tal, né? Do Arthur Joly. Falou, Tatá, eu escutei o Cérebro Eletrônico, vamos lançar pela Record Red. Então foi assim, o primeiro trabalho foi dessa maneira, a gente só masterizou ele, né? Então a gente conseguiu juntar uma grana para masterizar e lançamos com a distribuição da Trattori. Naquele período a Trattori cobria a prensagem, então a gente foi um disco assim de custo muito, 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 muito pequeno, né? Que não teve custo, teve o custo da masterização. E aí, o que aconteceu? Desde então, desde esse primeiro disco, né? Eu fui entendendo que era importante sempre estar de cuidado do disco, dos álbuns, dos CDs, como se fosse uma coisa que não é pegar e sair distribuindo, porque tinha aquela coisa de como é que a gente vai fazer um próximo disco.
Então, eu sempre penso, até hoje eu sou assim. Então, desde então, fui produzindo, fazendo discos e criando. Quando eu tive a oportunidade de um financiamento coletivo, eu consegui um financiamento coletivo para bancar meu primeiro LP. Então, quando eu consegui, eu peguei e cuidei da venda dos LPs, da distribuição, para a partir desse LP conseguir fazer outro. Então, é uma coisa que existe essa possibilidade, né, para quem faz música hoje. A música tá nas plataformas digitais, mas eu não deixo também de cuidar eu faço uma produção de CDs pequena, faço uma produção de LPs e vou cuidando disso como se fosse uma parada bem mais orgânica, né? E tem um tempo para as coisas irem, porque a gente acha que às vezes você lança... Eu, sim, já fiz um LP que ele teve uma saída e depois fui vendendo bem aos pouquinhos, mas chega uma hora que vai embora. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Porque não é como antigamente, que você tinha muita loja vendendo e muita gente pegando os trabalhos, mas vão aparecendo colecionadores. Tem galeras que compram um CD, não é mais nem pela mídia, mas compram um CD porque tem informações sobre o disco lá, e compra mais para ficar como praticamente um souvenir, assim, né? Então, essas possibilidades para a gente que faz discos e lança coisas assim com uma certa constância, olhando um pouco para isso ajuda, né? Olhando para, eu vou fazer um LP, mas eu vou cuidar direitinho de como vai ser, vou fazer com uma coisa, vou tentar procurar um público que curta isso, que os colecionadores, enfim. Então, é uma possibilidade dentro desse momento que a gente vive da música, que ela está realmente, assim, povoando muito mais o virtual, né, do que a realidade, né? Ah, sim, com certeza. E, assim, o simbolismo que tem, tanto para a gente, né, porque a gente faz com muito carinho aquilo. Tudo tem um sentido de estar ali, né? Desde o encarte do CD ou do disco até a música que está ali dentro, até a bolacha ali que a gente escolhe a arte que vai para a bolacha. Então, assim, tudo tem um significado para a gente, tem um porquê tá ali. Inclusive, eu queria até pedir para você agora, já que a gente está falando tanto de música, de disco, para que você escolha uma música para presentear aqui o nosso público, nossos ouvintes da Sacada Cultural, para que a gente possa ouvir. Qual que a gente vai ouvir agora, Tatá? Danilo, eu vou escolher uma música que está no Delírios Líricos, que é a versão que eu fiz para a canção Ressurreições, do Maltner com Jacobina, a parceria do Jorge Maltner com o Nelson Jacobina. E aí, podemos ir com ela. Então vamos lá, Ressurreição de Jorge Maltner e Nelson Jacobina, na versão de Tatá Aeroplano. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor, só o amor, só o amor pode matar o medo. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor, só o amor, só o amor pode matar o medo. Matar o medo, matar o medo, matar o medo. Você foi pela estrada assim, como quem não vai voltar. Quem fica é quem chora, até se acabar. Minhas lágrimas se acabaram, mas não há vontade de chorar. Eu te amei no dia em que eu te vi, domando um bando de leões, domando aquelas feras, conquistando os corações, dizendo que o amor nunca morre porque tem ressurreições. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor, só o amor, só o amor pode matar o medo. 7.000 quartos secretos
segredo. Só o amor, só o amor, só o amor pode matar o medo. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor, só o amor, só o amor pode matar o medo. Matar o medo, 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 matar a... Acabamos de ouvir Ressurreição, de Jorge Maltner, Nelson Jacobina, uma leitura do grande artista, cantor, compositor, intérprete, produtora que está aqui, tateroplando, batendo esse papo com a gente, inclusive Jorge Maltner. Você sabe que Jorge Maltner, a última vez que eu encontrei Jorge Maltner, eu estava com o nosso querido Edi Star, e eu fui ao show de Jorge Maltner e Nelson Jacobina no Sesc, em homenagem, eu fiz um show um dia antes, com o Carroça de Baccar, que era homenageando a Tropicália, e no dia seguinte fechou o Jorge Maltner e o Nelson Jacobina, foi um dia maravilhoso. Um grande abraço a Jorge Maltner. Grande abraço. Tatá, e aí você, toda essa história, toda essa trajetória, inclusive as suas obras, o próprio Cérebro Eletrônico, né, que é uma banda que influenciou muitas outras bandas, né? Eu mesmo, quando eu cheguei em São Paulo, eu saí de Santos, do litoral, que tem uma tradição, né, de lançar muitos artistas, não só na música, teatro, dança, enfim. E eu estava chegando ali e o Cérebro Eletrônico era a parada do momento, né? Assim, todo mundo, dentro da nossa cena, todo mundo falava da banda Cérebro Eletrônico. E isso foi bem marcante para mim, assim, tanto você quanto o próprio Cérebro Eletrônico. Aí eu pergunto para você, a sua inspiração como compositor, né? Porque a nossa identidade está na nossa obra, né? Obviamente tem a nossa vida pessoal, tem o nosso estilo, tem as coisas, mas a nossa obra está ali, o que a gente quer dizer. Até tinha um diretor, eu conheci um diretor de teatro que falava assim, eu vi ele falando dentro de um festival de teatro assim, olha, era um festival de teatro, aí falaram, o grupo apresenta a proposta, que vocês apresentam, o grupo apresentava o espetáculo, aí os jurados iam julgar. Aí falou, o grupo apresenta a proposta, e aí os jurados comentam. Aí o diretor falou assim, olha, eu não tenho nada para apresentar, o que eu tinha para apresentar, acabei de apresentar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem... Ou seja, a nossa digital já está ali, né? A tua digital já está na sua obra. E enquanto compositor, Tatá, como que foi essa descoberta, essa inspiração? O que te inspira? Onde você bebe para poder compor? Danilo, eu acho que é muitas... eu não paro de escutar música, né? E assim, eu gosto de... Uma das coisas que me fazem assim a cabeça, de fato, é escutar as obras completas dos compositores. Então, sei lá, eu escutei Caetano Veloso de cabo a rabo, do primeiro para o último disco. Gil, Chico, Sérgio Sampaio, aí Jorge Maltner, Jades Macalé, Elza Soares. Eu vou indo nos álbuns e vou vivendo esses artistas durante um tempo. Eu acho que isso vai fazendo uma parada que nas composições vai aparecendo de maneiras misturadas. Então, acho que as influências, todas essas influências e de escutar muita música, vão fazendo que quando a gente cria alguma canção, ela esteja vinculada a essas experiências
que a gente vai tendo escutando som, ou bandas, né, também, né? Eu gosto muito de... Eu sou muito fã de escutar música, então eu gosto de escutar tudo que está acontecendo também, gosto de escutar os artistas atuais, enfim, isso, pô, me ajuda pra caramba. Itamar Assunção, para mim, foi também um encontro, assim, daqueles, assim, que muda totalmente o paradigma que eu estava vivendo. Tive a sorte de ver vários shows dele, acompanhei ainda várias apresentações de Itamar, tive a oportunidade de pegar os discos dele lá na Baratos e Afins, né? E pegando essa discografia. Isso vai entrando na nossa experiência existencial. E aí, quando as composições vão vindo, vem um pouco de cada mergulho, né, que a gente dá nesses lugares, né? O interessante é que a sua obra, eu sou um fã da sua obra, né? Escuto bastante, muita coisa sua, e é uma obra bem interessante, que é uma obra que, assim, a gente não... porque o Brasil ele tem uma coisa muito foda, assim, que são os rótulos, né? Esse é um artista assim, aquele é um artista daquele estilo, esse é de um estilo. Na verdade, você consegue, você é tão versátil que você consegue trazer um universo que é muito grande, cara. Então, assim, não é óbvio que tem a sua identidade, mas você traz essas inspirações todas, né? Costumo dizer isso, que eu acho que é uma das grandes diferenças, assim, de você ouvir um artista que tem um conhecimento, porque muitos hoje que estão chegando aí não entendem a importância de se escutar música. E eu acredito que não exista música boa e música ruim. Eu acredito que exista música bem trabalhada e música mal trabalhada. E acho que talvez a experiência de você vivenciar a música, né? Estudar, mas não só estudar, ouvir, escutar aí nos shows, né? Inclusive, uma das coisas que eu falava, queria até te perguntar isso, como que você vê essa questão. Antes mesmo da pandemia já se discutia muito isso na cena musical, em diversas tribos da música, de São Paulo, do Rio, enfim, que era a dificuldade de levar público aos shows, né? E quando a gente conseguia levar um público, muitas pessoas vinham pedir, deixa eu entrar de graça, dá um convite para mim, deixa eu... Então, assim, isso estava ficando cada vez mais difícil, né? Como que você vê essa questão do levar o público? Tinha um cara em Santos chamado Wagner Parra, ele falava assim: eu nunca entrei num edital, tudo que eu fazia era vender convite e levar o público para apresentar. Ele não era cantor, ele é um DJ. Ele fazia um evento chamado Vitrolada. E aí ele falava: eu vendo convite e levo o público. O público compra, não depende de governo, não depende de ninguém e as pessoas vão. Mas a gente sabe que a gente vinha passando situações bem complicadas. Como que você vê isso? Puxa, Danilo, nos últimos anos, acho que a partir de 2016, foi também quando eu parei, eu acho que eu encerrei o Cérebro Eletrônico, eu acho que a gente fez, acho que, os últimos shows em 2014. E eu comecei a fazer, eu fazia os shows, né, com os primeiros discos que eu lancei autorais, mas eu comecei a circular também só com voz e violão. Então, tipo, a alternativa que eu encontrei foi fazer vários shows menores, pequenos, em vários lugares, várias cidades, e levava o violão, levava os discos e apresentava um show. E isso para mim, cara, deu um novo sentido, inclusive, para a coisa, porque a estrutura, de 2014 para cá, eu senti que as estruturas que a gente tinha, você pegava uma sei lá, virada do interior, você pegava aqueles projetos de circulação, shows com uma estrutura maior, eles começaram a ficar menor, não que escasso, porque a gente
já tinha feito isso no passado. E vão vindo novas gerações, né? E que vão fazer esse rolê. Então, eu fui fazendo isso. Fui fazendo pequenos shows. As pessoas entravam em contato querendo, sei lá, combinar um show. Eu falava, olha, para viabilizar, vamos viabilizar. E cada caso era um caso. E aí, quando eu via que não dava para ir com banda, eu ia sozinho. E aí, inclusive, tipo assim, quando eu ia sozinho, e aí, beleza, foi legal, rolou um público, pegava uma parte desse cachê e guardava para quando eu pudesse fazer um show para levar a banda, já ter uma, assim, sabe, tirava desses pequenos shows. E isso estava indo, estava circulando. E eu estava... e observei que existia um movimento nesse sentido, de vários lugares, em vários lugares do Brasil, fazendo movimentos de levar, sei lá, um show que você vai apresentar sozinho. E isso estava numa crescente, que foi um pouco o lance da pandemia, né? Aí, tipo, eu não sei como será essa experiência agora, mas essa dificuldade que você falou de levar público, de fazer o show, era uma coisa que eu até, assim, tinha meses, né, que eu falava assim, vou marcar um show em São Paulo, aí pintava um convite para fazer outro show próximo. Eu falava, acho que eu vou esperar, mas vou fazer um por mês em São Paulo e vou fazer outras coisas no interior. Então a gente vai pegando um pouco de tão experiência, né? Porque realmente é um trabalho gigante, você organizar o show, divulgar. Eu curto cuidar de tudo isso, mas realmente você tem que estar dedicado, né? Fazer um show, marcar um show, e você não cuidar da parte de divulgação, de levar ao público que acompanha que o show vai acontecer, sabe? Se a gente não faz isso, as pessoas não sabem que o show vai acontecer, e então, assim, eu me dedicava muito a tudo. Era uma coisa que eu estava gostando cada vez mais de estar atento a todos os detalhes. Então, eu não sei quando que a gente vai voltar, né? Eu acredito que só ano que vem, e ainda não sabemos ao certo, mas vai funcionar muito assim, essa coisa. Vamos lá, vamos fazer um show, vamos juntar os esforços e juntos fazer uma noite. Vamos trazer a galera para curtir esse show, de repente abrir as portas nos primeiros, né? E a gente fazer uma coisa e pensar de como que a gente vai fazer logo depois isso, para tentar, enfim, voltar uma dinâmica não similar ao que era, né? Mas alguma dinâmica que a gente possa olhar pro futuro e falar como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente vem de um rolê muito parecido nesse sentido, né? Bom, com certeza em Santos você estará quando passar a pandemia. Com certeza em Santos fará show. Agora, Tatá, eu quero propor da gente escutar mais uma canção sua, do seu trabalho. Qual que você indica agora pra gente? Ó, a gente pode escutar Alucinações, que é uma canção que abre o Delírios Líricos. De sua autoria? Essa é de minha autoria. Então bora lá de Tatá Aeroplano, canção Alucinações. Recaída no silêncio e as vozes que me chegam lá de dentro da constelação dos malucos de plantão. Nos tecidos coloridos nas vitrines, sua alma escancarada vem de brinde. Nos caminhos tortos, enfrentando as procissões. Abra
a caixa de Pandora com os dedos. A menina me sussurra um segredo. Na Paulista, mais paulista, as minorias se descobrem. Vivo demais, sonhos de amor. Eu reencontro meu pai pra escutar Ismael Silva, 78 rotações. Nas batidas sequenciadas nos controles e nas festas delirantes da galera, o Bandini está esperando a primavera. Nos cantos das prateleiras o veneno escorre. Dentro da cabeça rola um esquema e você disse que ia me ajudar. Calma, eu vou te explicar. E nas sombras os delírios são bonitos. Enlouqueço e não faço mais pedidos. Você vem dizer que a sombra é pecado. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre. Nas igrejas e nos templos quase tudo pode entrar armado. Faça a sua prece. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre. Nos decretos, nas esquinas, nas charadas, nos discursos, nas florestas, nas farmácias. Nesse cinto que me aperta e me engole, fico esperto e vejo as massas que escorrem pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Deus. Nos pratos, nas prateleiras o veneno escorre pra morrer em nome de Acabamos de ouvir a canção Alucinações de Tata Aeroplano, que está aqui batendo esse papo, essa prosa maravilhosa com a gente, falando da sua carreira, falando de música, falando do cenário musical, falando de tanta coisa. Tata, inclusive, a gente aqui conversando de música, aí me vem na cabeça, quantas pessoas hoje na pandemia não estão buscando músicos, né? Se viraram no sentido de quantas pessoas não estão aparecendo aí dando curso? Se bem que assim, a gente tem que filtrar, né?
Porque tem aquelas pessoas que falam assim, eu vou ensinar vocês agora um curso para vender sua música, vou ensinar e não sei o quê. Aí você vai lá, compra um curso, o cara já está te vendendo outro, está te vendendo outro. Mas a gente sabe que tem as pessoas sérias que realmente fazem aquilo, estão buscando soluções, buscando formas de poder sobreviver dentro dessa pandemia. Inclusive, você comentou aí, eu achei bem interessante sobre a questão das viradas culturais, o Circuito Paulista de Cultura, que acontecia muito, né? E que não só outras pessoas começaram a fazer esse rolê, mas mudou a administração, né? Começa a mudar as administrações e aí as políticas públicas de cultura elas vão caindo. Bom, a gente tem um presidente que um dos primeiros atos que fez foi extinguir o Ministério da Cultura, né? Então, realmente, também não ajuda muito a gente. A gente foi, quer dizer, isso não dá mais para contar com isso, né? Que é uma coisa que é um absurdo total, né? De alguns anos para cá, né? Então, e agora as pessoas, as galeras começaram a se movimentar. Então, tipo Ribeirão Preto, tinha uma galera que fazia uns festivais o Yarostok, 3 dias de festival, só bandas lá da região. Aí eu falei, eu tinha feito um show em Ribeirão, lá no início de 2019. Aí voltei um mês depois, um mês e meio depois, para um outro evento. Me chamaram. E aí eu fui no Yarostok, um festival totalmente feito às próprias custas, né? Então, ao mesmo tempo que esses incentivos, que toda essa política pública ela deixa de destinar os recursos para circulação, para cultura e arte, né, em geral, as galeras vão se organizando, né, fazendo coisas, buscando movimentar a música local, a arte local, e aí cabe a gente, tipo assim, estamos juntos e vamos nos movimentar também e vamos fazer o que for necessário para alimentar a arte, a música, a resistência, a cultura nesse momento que a gente não tem Ministério da Cultura, né? É um absurdo. Tipo, não ter um ministro da Cultura, sendo que nós tivemos, assim, ministros incríveis, né? Então, no Gil, Juca, pessoas que deram, sim, trouxeram muitas coisas que permanecem no espírito de quem viveu elas. Então, a gente não pode perder isso. Esse estado de espírito, ele permanece com a gente não pode largar ele nunca, nem pensar, nem piscar a respeito disso. Isso tem que estar com a gente o tempo inteiro. Inclusive, você falou 2 nomes aí, um que teve com a gente aqui no mês passado, que foi o Juca, queria mandar um abraço para ele, outro que estará com a gente aqui no segundo semestre, que é Gilberto Gil. Opa! Gil. E assim, Tata, com certeza a gente cria a demanda, né? Vamos criar a demanda, a gente se estimula, vai para cima e mostra que a gente tem demanda, assim, tá aqui, ó, é a música, é a arte, são as coisas que precisam ser faladas, precisam ser colocadas. E é uma coisa que a gente, nós artistas, com certeza acreditamos nisso, né? São coisas que a gente quer falar, né? A gente quer mostrar, trazer, e que é formação cultural, não é só para gente, aquilo não é feito para ficar na gaveta, aquilo é feito para colocar numa biblioteca, numa disqueria, numa hemeroteca, num circuito em escolas, debater aquilo. Exatamente, Danilo. E tem uma outra coisa assim que tem, assim, somando com o que eu estava falando, que, por exemplo, a gente vai criando uma família, né? Então tem assim, eu faço show sozinho, mas tem a banda que é uma banda, né? Que a gente toca junto desde 2012. Então, quando a gente se encontra, vai fazer os shows, que a banda é o Bruno Buarque, o dos Tangalas, o Júnior Boca e o Lenis Rino, né?
gente grava os discos, tá? Tá junto na estrada, tá tocando e tal. Cara, essa sintonia, essa liga, ela vai só crescendo. Então a gente fala, vamos fazer as coisas, a gente quebra todos os paradigmas às vezes. Pô, vai contratar um show, sabe? A dificuldade de você levar a coisa. Porque antigamente você tinha uma coisa do mercado que se não chamarem por tanto, não vai. Isso não existe mais. Né? E a gente vamos fazer da maneira possível, mesmo por essa situação que a gente acabou de falar minutos atrás. A gente tem que colocar o bloco na rua. Vamos fazer da maneira que dá. A gente tem que estar atento e forte para ir nos lugares fazendo a música acontecer e os encontros acontecerem, né? Bom, Tata, eu quero aqui, irmão, já te agradecer você ter aceito o convite. É o segundo convite que eu te faço, você aceita. Aliás, já foram 3, né? Mas você participou de um festival, foi muito importante, que foi o Festival SOS Vila Gilda. É a maior favela sobre palafitas da América Latina, que está localizada em Santos, por trás do cartão postal, né? Porque as pessoas conhecem Santos pela orla da praia. Por trás do cartão postal abriga a maior favela sobre palafitas, que logo no começo da pandemia sofreu um incêndio e acabou precisando de auxílio. Então, assim como você, que de prontidão já estava ali, vamos fazer. Também agradecer a Badia Assad, agradecer a Thier, agradecer várias pessoas aí, o André Bujanra, que chegando aí com a gente, e dizer aí que o espaço aqui, na Sacada Cultural, na rádio, na Web TV, esse espaço é seu, meu irmão. Sempre, qualquer lançamento, qualquer coisa, estamos aqui para te escutar, de braços abertos. Para a gente é um prazer ter você aqui, uma alegria enorme. E com certeza isso tudo vai passar e nós vamos nos encontrar muito, fazer muita coisa junto ainda. Então só tenho a agradecer a você. Quero propor, inclusive, encerrar essa prosa com uma canção. Sim, eu agradeço o convite, Danilo, muito obrigado. E, poxa, estamos juntos sempre. Pode chamar que vamos juntos. E vou escolher uma música para finalizar, então, que está também no Delírios Líricos, e a música é chamada Cabeças Cortadas, que o Lenis Rino acabou de fazer uma versão para ela também. Então nós vamos ouvir, vamos terminar nossa prosa com mais uma canção desse disco novo, lançado em 2020, né? Do Tata. 2020. Eu vou te mostrar aqui o bolachão aqui, ó. Quem quiser entrar no site acabou de sair pela Vinil Brasil. Qual é o site, Tata? tataeroplano.com.br. Só chegar lá no site, adquirir o disco, comprar o disco lá. Baixar os discos também, tem tudo lá, né? Tem a discografia para baixar, e que daí vem com fotos, com letra, com encarte, para quem curte ter uma coisa, né? E aí tem quem gosta do CD e do LP, tem algumas coisas lá. Com certeza, hein, gente? Vamos lá, vamos adquirir esse LP, isso aí é maravilhoso, esse LP tá maravilhoso. Então vamos ouvir? Cabeças Cortadas. Cabeças Cortadas, Tata Aeroplano, no disco Delírio, no CD Delírios, no disco Delírios. E aí a gente encerra essa prosa com esse grande artista. Valeu, Tata. Bora lá ouvir a canção. Obrigado, Danilo. 1, 2, 3. Abra os caminhos, vamos mergulhar. Aqui dentro é frio, vamos deslizar pro sol entrar,
pra lua cantar nas sombras das árvores deitar, cabeças cortadas, transe no sertão, a poesia líquida escorre pelas mãos, os sons do vento nos levam pra mais, chegamos com as ondas do mar. Atravessar no seu olhar, descubro mais as ondas que chegam